contar um pouco da Mega, o movimento que a gente fez, né? Há cerca de 10 anos, a gente começou a entender um pouquinho mais do mundo cloud, né? E foi Uhum. puramente um acaso. Estava lendo um paper ali, se eu não me engano, de Harvard, que dizia o seguinte: toda aquela economia que estava emergindo a partir do 4G, né, de redes, ou melhor, de redes móveis mais robustas, e a facilidade que as empresas tinham de fazer o desenvolvimento do MVP deles, né, Sim. de Mínimo um produto. produto mínimo viável, né? E tudo isso estava atrelado ao cloud. Uhum. Porque ele dizia o seguinte, o paper, olha, o que que o cloud fez de transformação cultural nas startups? Antes, para você montar qualquer projeto, você tinha que gastar aqui 2, 3 milhões de dólares para fazer um hardware, um pacote hardware e software mínimo para você poder rodar ali um teste. Hoje no cloud você faz isso pay as you go, você vai habilitando máquinas virtuais, é muito mais fácil, muito mais rápido e extremamente mais barato. Então, as pessoas podem errar mais fácil, o custo do erro é menor, né? Porque Sim. basicamente aí a gente que é economista, né, a gente entende bem isso, né? Que digamos assim, o custo versus o retorno que você tem ali numa iniciativa. E aí a gente começou a olhar e falou assim, pô, qual é o papel que vai ficar para a gente, né? E depois até eu vou aproveitar esse ensejo para jogar uma pergunta para o Rupental. Você dizia a dificuldade que as empresas têm de escutar o cliente. Eu dizia o seguinte, há 10 anos eu falei assim, ó, quando a gente for vender daqui 5, 8, 10, 20 anos uma internet para um CTO, um CIO, eu não vou poder chegar com um produto empacotado. Por quê? Porque a demanda dele é muito diferente. Você pode pegar empresas do mesmo setor, com o mesmo tamanho, mesmo porte, dois CIOs ali, por definição, um resolveu para a cloud da Amazon, outro resolveu para a cloud do Google, ou um usa SAP, um usa TOTUS, um usa Salesforce, um usa outra ferramenta. As demandas deles são totalmente diferentes. Ou seja, eu não vou poder chegar com um pacote, né, dizendo assim, um papel arrogante da Telecom, eu Sim. sei o que você precisa, compre o que eu estou mandando. Não. Eu vou ter que chegar, jogar as opções na mesa e dizer, ó, é isso aqui é o que eu tenho. Para onde você vai? Aí ele vai dizer, ó, eu uso o SAP, eu uso o Salesforce, eu preciso de uma conexão direta com a Oracle, porque meu database roda lá. Então, ficou muito mais complexo uma venda de telecomunicações. Porque antes, basicamente, né, você citou o modelo aí da privatização, antes você tinha a Telecom era mais ou menos uma reserva de mercado ali. Você tinha um domínio que era seu, as pessoas ligavam e falavam, ó, preciso de internet, só tem, vou ligar para Oi, ou Telemar, vou ligar para Telesp, vou ligar para Embratel, um link mais para Ruta. Então, o grande gancho é o seguinte, a Mega então se transformou nesse momento numa empresa que a gente chamava de Techcom, e agora o mercado chama de Teletech e voltou para Techcom, Hum. né? Mas a gente usa esse termo internamente desde 2016 para ressignificar, pivotar a nossa empresa. Né? Como a gente comentou aqui que o Rupental falou das empresas do passado, não necessariamente serão as empresas do futuro, Exato. algumas ficaram pelo caminho, né? A gente deu uma pivotada, mais ou menos a Apple lançando o iPhone. Pô, eu não sou mais uma empresa apenas de computador, agora eu quero levar essa experiência para o móvel, para uma Sim. tela, e tudo que veio depois disso, porque esse foi um marco, né? Obviamente, assim, a Apple alcançou esse estado primeiro, mas obviamente, qualquer outra empresa tivesse, seja a Samsung ou qualquer outra, tivesse feito um celular com tela sensível a toque, tudo isso que veio, ele só veio por causa do celular sensível a toque, né? Você não ia ter um Nokia, aqueles antigos, e pensando em acessar iFood, ou mesmo um BlackBerry que eu usava. Então, pergunta para o Pental o seguinte, depois para você, tá? Para aproveitar aqui digamos, o ensejo. Você acha que as empresas grandes elas vão ter essa velocidade para elas poderem ajustar o pacote de oferta delas, pensando em todo o histórico, né, que ela sempre Sim. foi uma empacotadora, ela bolava, Sim. produtava né, as soluções dela e jogava para o cliente, elas vão conseguir responder nessa velocidade? Ou isso vai ser um papel para as empresas de Techcom, um papel de nicho? Né? Sim. Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, tá? Mas começar com o Quental. Também mais uma pergunta difícil, né? Nunca é fácil, né? Porque telecom tem uma grande dificuldade de reinvenção, né? Mas eu não queria perder, conectar dois assuntos. A Germano falou um tema muito legal, que é o tema de cultura, né? Eu acho que a reinvenção do setor, para mim, o grande desafio não é tecnológico, é cultural, né? E a gente chega àquele nível, né? Os líderes que a gente tem hoje têm capacidade de mudar isso culturalmente, vão ser os próximos líderes dessas operadoras de telecom que vão conseguir absorver essa transformação. A gente olha lá para
para pessoas, porque no final do dia é muito curioso. Quando eu comecei a falar sobre o TechCo, a gente já fala há mais tempo outros nomes, né? Quando eu sentava para conversar com alguns clientes, né, operadoras, eu entendia a grande. Peguei muita frase do Hermano, a complexidade de eles entenderem isso, e eu vi. E aí, durante muito tempo, eu sentei com colegas meus que eram de outros mercados, de varejo, de tecnologia, e soava muito bem no ouvido dele. Eles entendiam essa transformação, né? Que você vai numa grande plataforma. A gente via essa complexidade, né? E aí, no final do dia, pegando outro ponto do Hermano, a gente hoje, como está operando o telecom há mais de 2 décadas da mesma forma, tem um grande porquê, né? Porque lá no início, lá nos anos 2000, né, você pegava qual que era o teu diferencial competitivo e tua vantagem competitiva? Infraestrutura, ter rede ou não ter rede. Igual. Ter rede ou não ter rede. Esse é o teu diferencial de mercado, você se diferenciava por isso. Ah, legal, todo mundo começou a ter rede, tinha cabo naquela rua, e você foi para a tecnologia, eu tenho fibra ou cobre. E aí você foi para serviço, aí você tem. E hoje você vai lá no cliente. No final do dia, né, o grande futuro é quem vai entender melhor o cliente. Tem, tecnologia já foi, já anda. é. E o grande desafio quando a gente olha para o futuro, quando a gente fala das grandes empresas, vão ter velocidade ou não. Hoje, se olhar, as grandes empresas têm o maior potencial, né, porque ela tem até mais investimento disponível de fazer essa transição, né? Você olha, incapacidade de fazer, tem, não quer dizer que tem capacidade de execução ou velocidade, né, para mudança cultural. Porque eu entendo hoje, na minha visão, a maior diferenciação e a maior dificuldade vai ser cultural, e claro, né, quem aplicar melhor essa cultura, eu acho que vai largar na frente, né? Eh, Hoje eu já acho que quem está largando hoje já está um pouco atrasado na mudança cultural, né? Quem largou alguns anos atrás já está um pouco mais para frente, né? E porque hoje a gente vive, né? Eu falo muito aquela área da satisfação instantânea do consumidor e o consumidor nunca satisfeito. Essa é a área que a gente tem. E quem conseguir capturar isso melhor vai entendendo, né? Então a gente usou exemplos das outras empresas, né? A Amazon se reinventou, né? Olha, a Amazon era o quê? Uma empresa de livro. Hoje ela quer, se você olhar para frente, ela quer acabar com as farmácias dos Estados Unidos, né? É uma grande mudança. O que ela é, né? Groceries também. Exatamente, né? Você olha a própria Microsoft, né? Ela se reinventou, né? A Microsoft pegou aquele boom e ela se recriou, né? Então acho que o que eu vejo, né, como predominância é as operadoras hoje massivamente se tornarem uma grande empresa de plataforma digital para atender o perfil do consumidor. Você vai ter espaço para o cara de conectividade. E eu acho que hoje, no mercado, olhando para o mercado brasileiro, olhando muito específico, eu acho que as operadoras que estão no meio do caminho, elas vão ter mais velocidade, uma capacidade maior de responder essa cultura, né? Uma opinião mais pessoal do que as grandes, não que as grandes não têm capacidade, mas assim, quem largar primeiro, de fato, vai conseguir ter esse diferencial, né? A regulação ela atrapalha as empresas de telecomunicação de serem criativas? Essa é uma pergunta. Porque se você pensar tudo que emergiu em termos de conteúdo, as empresas de telecomunicação elas tinham condições de fazer antes das big techs. Por exemplo, a Telefônica ela tinha uma plataforma pronta de streaming de conteúdo, com conteúdo distribuído, já pronta antes de nascer o YouTube. Mas, por outro lado, é muito difícil você imaginar uma empresa como a Telefônica é, abrindo a plataforma dela para as pessoas colocarem vídeos, enfim, e sem nenhum tipo de controle. O que que você acha que a regulação atrapalha as nossas empresas de telecomunicação de serem criativas e serem menos, digamos assim, tradicionalistas? Tá, vamos lá. Eu vou dividir a resposta em duas partes, tá? Primeiro porque eu converso muito com o pessoal da Anatel, né? E há uma consciência dentro da Anatel que a regulação sempre corre atrás da tecnologia. Uhum, A tecnologia é mais veloz do que a regulação. uhum. Isso é normal, né? Mas eu queria... Eu participo de um conselho de um projeto de rede privativa, né? Só para dar também um exemplo do outro lado, de uma grande operadora, como é que ela enxerga. É um projeto que está sendo feito através de uma rede neutra, né? E que considera a conectividade em vários elementos de uma comunidade, né? Desde uma comunidade de baixa, de carente, né? Mais vulnerável. Mais vulnerável, Aham, efetivamente, onde existe um serviço médico a ser prestado lá perfeito. dentro, né? Que já é prestado hoje em dia, né? E que essa conectividade iria ampliar o retorno, né? Ou a efetividade do atendimento, assim como outros serviços todos que poderiam até inclusive
impactar em pesquisas, né? Dessa área médica, né? E a primeira resposta da operadora, que era uma rede neutra, foram contratadas as operadoras para fazer esse projeto, a primeira resposta foi: isso não dá retorno de investimento. Putz, a tal do ROI. Só que é outro negócio. Quando o ROI é calculado da forma tradicional, e você colocou bem a questão do tradicionalismo, né? Existe realmente, assim, realmente, não vai te retornar nesse formato. Só que vai retornar de outras formas, né? Porque você vai criar uma base de assinantes mais fortalecida, você vai ter um retorno de imagem, você vai ter um projeto de sustentabilidade agregado a isso. Tem uma série de outras coisas que você tem que considerar dentro do ROI. E aí tem que abrir a cabeça. Por isso que, quando a gente fala de telco para técnico, ela passa também por essa questão de que não é só um negócio de conectividade. Exato. É um negócio de impacto social. Exato. É um negócio de impacto econômico mais amplo, né? E aí eu venho para a área da regulação, né? Eu acredito muito, né, que a regulação brasileira ela anda muito à frente de que outras regulações. Quando eu comparo dentro da América Latina com Colômbia, eu estou citando o pior caso dentro da América Latina, mas México, que quer acabar com o IFT lá, você percebe que, digamos assim, que como a política pode atrapalhar realmente o mercado de telecom, o mercado de tecnologia, né? Então, no Brasil, a regulação ela criou algumas ferramentas muito importantes que viabilizaram, por exemplo, a profusão de provedores. É isso mesmo. O PGMC, basicamente, é um achado que hoje o que está se buscando é uma extensão do PGMC para dentro do mercado móvel, e por isso da reação, né? Porque já viram que no mercado fixo o que aconteceu, no banda larga aconteceu. É claro, quando você amplia isso, PGMC, para o mercado móvel, você amplia fortemente a possibilidade de competição. Porque a partir do momento que você trata os desiguais de forma desigual, e isso precisa ser a regulação, ela existe para corrigir distorções de mercado. Ela não existe para regular o mercado, ela existe para corrigir distorções de mercado. E aí, o que eu enxergo é que a regulação ela pode ajudar muito, só que ela tem o problema, efetivamente, de correr atrás da tecnologia. E muitas vezes a gente percebe que a tecnologia anda muito rápido e isso não é captado efetivamente pela regulação na forma que se deveria ser. O melhor exemplo para mim aqui de Brasil são as operadoras virtuais. Né? As MVNOs, quando foi criada a regulação, ela era um desastre total, para não falar outra coisa. Amarrava, né? Amarrava, impedia, e a gente ia. Quantas vezes, na época, eu ainda estava lá na Siemens, né? Quantas vezes a gente ia fazer proposta de projeto de operadora virtual, né? A Siemens vem da Alemanha, onde tinha mais de 35 operadoras virtuais naquela época de 2010, né? Poxa, a gente vinha com os modelos, não pode, porque aqui é só o modelo autorizatário, modelo desse, modelo daquele e tal, e os contratos eram totalmente vinculantes, né? E impediam o crescimento. Hoje mudou, né? E não está ainda à perfeição, né? Mas mudou muito. E eu, inclusive, acredito que as operadoras virtuais elas têm uma oportunidade gigante dentro das redes privativas. Porque como elas conhecem o mercado, sabem tratar o wireless, né? Elas podem entrar claramente dentro de rede privativa e ser o grande integrador de uma rede portuária, por exemplo. Né? Então, eu acredito muito que a regulação ela deva buscar seguir as tendências de mercado o mais rápido possível. Esse é talvez o maior desafio. Né? Vejo isso agora na discussão, por exemplo, do Wi-Fi 6 ou 6G em 6 GB com Wi-Fi. Esse é um debate grande. Né? Mas também ela tem que ter a percepção, e eu acho que é a importância, de que o mercado é composto por entes diferentes. E esses entes diferentes têm que ser tratados diferentemente. Porque não dá para você matar um pequeno provedor em detrimento de uma questão maior que você está olhando as grandes operadoras e vice-versa. Também você não pode matar uma grande operadora porque agora eu vou realmente dar todas as vantagens.